Geralmente, avistamentos de OVNIs e de supostos seres alienígenas são breves e pouco documentados. É assim com a grande maioria dos casos. Mas não no caso de Stan Romanek. Stan presenciou objetos voadores e chegou a gravá-los. Mas não parou por aí. Sua história começou a se misturar tanto com os extraterrestres que, segundo ele, foi abduzido mais de uma vez. Sempre gravando e tirando fotos, Romanek conseguiu reunir 195 evidências de seus contatos ao longo da vida. Há até mesmo um documentário sobre a história dele chamado Extraordinário, a história de Stan Romanek. Uma narrativa documentada e com diversas gravações recheadas de aparições inexplicáveis. E se for verdade? Tudo começou no dia 27 de dezembro de 2000. Stan havia conhecido sua atual esposa pela internet. Ele morava no estado do Colorado, Estados Unidos, enquanto ela morava em Nebraska. Romanek gostaria que ela o visitasse e, por isso, resolveu filmar a região onde morava para depois enviar a gravação com algumas flores e chocolates para sua amada. Enquanto filmava, o estadunidense se deparou com uma rua em que vários carros, mais de 20, estavam parados. Os motoristas haviam estacionado e estavam olhando vidrados para o céu. O motivo seria muito estranho: um OVNI que pairava sobre a região. Aproveitando da coincidência de estar com uma câmera na mão, Stan fez sua primeira gravação de avistamento naquele instante. O vídeo teria ficado muito curto porque, segundo ele, os alienígenas perceberam o avistamento e logo em seguida partiram. A partir daí, Stan Romanek passou a viver constantemente com contatos extraterrestres e passou a documentá-los religiosamente. Ao todo, conseguiu reunir 195 eventos documentados. Isso torna o seu caso ufológico o mais documentado de todos. Quando criança, Stan passava por dificuldades. Ele tinha problemas de aprendizagem, por isso sofria discriminação na escola. Além disso, era a única criança branca da região e, segundo ele, essa diferença o fazia sofrer violência. Havia constantes conflitos de gangues e ele sofreu as consequências dessas ocorrências por diversas vezes. Porém, o americano disse que essas experiências foram importantes. Sem elas, não entenderia bem a condição humana e não poderia cumprir o seu papel de escolhido pelos alienígenas. Aquilo o preparou para o seu destino, além da imaginação da maioria das pessoas. Inclusive, ele não acreditava nos avistamentos de OVNIs ou dos alienígenas, até o dia em que conseguiu gravar um. Essa primeira gravação não teria sido nem de longe o fato mais estranho que aconteceu com ele. Um tempo depois, os alienígenas teriam ido à própria casa de Stan. Sua irmã foi quem os atendeu à porta, mas ela tinha sido colocada em transe de alguma maneira no momento. Na ocasião, 3 extraterrestres foram encontrá-lo na casa, sendo 2 machos e uma fêmea, segundo ele. Para completar a bizarrice do evento, Romanek disse que os seres conseguiram conversar telepaticamente com ele. Essa teria sido a primeira vez que ele foi abduzido. Isso mesmo, os ETs o levaram para dentro de uma espaçonave. Lá, Stan disse que ficou preso a uma parede por alguma espécie de tecnologia avançada. E com isso, os alienígenas conseguiram implantar alguma coisa em suas costas. Depois ele foi levado a uma mesa, onde teve um contato maior com a fêmea alienígena. O ser adentrou telepaticamente em Stan, que se viu cercado por incontáveis pensamentos rápidos e avançados demais para que compreendesse. Entendendo a situação, a alienígena diminuiu a velocidade do compartilhamento de informações para que o humano primitivo compreendesse melhor. Bom, ele não deixa muito claro, mas de alguma maneira Stan retornou para sua casa depois. O interessante é que várias pessoas corroboraram com os relatos dele, assim como é demonstrado em seu documentário. Geralmente ele conta as experiências para os outros e em outras ocasiões muitas pessoas participam em conjunto. Sua mulher, por exemplo,
confirma as histórias e também aparece em alguns dos documentos. Romanek também tentou tratamentos hipnóticos chamados de regressão, em que a pessoa acaba passando por um transe em que vive novamente algum evento traumático ou marcante da vida. Durante essas sessões, Stan conseguiu falar e descrever com detalhes as bizarras experiências ufológicas e sobrenaturais que teria vivido. Ele acaba se lembrando de diversas fórmulas e equações durante o tratamento, contas essas que pareciam muito avançadas e estranhas. Stan tanto as desenhou nas regressões, quanto passou a desenhá-las por toda a sua casa, nas paredes, janelas, em tudo. Além disso, Romanek relatou diversos acontecimentos estranhos que aconteciam em sua casa. Objetos apareciam frequentemente em lugares estranhos em sua residência, como cadeiras que foram parar no teto. Claro que ele fotografou tudo. Alguns estranhos círculos também surgiram em volta do local, sem origem aparente. Certa vez, o homem machucou a perna tão gravemente que precisava fazer uma cirurgia. Porém, em contrapartida, ele disse que foi curado ao entrar em um desses círculos marcados na grama. Loucura esses relatos, não? Estranhas marcas teriam surgido na sua perna depois do ocorrido, marcas semelhantes com a que seu corpo mostrava quando era abduzido. Algumas delas até brilhavam no escuro, para se ter uma ideia. Os anos seguintes foram sem dúvidas bizarros e intrigantes para Stan Romanek. Como mostrado em seus vídeos e fotos, várias vezes os supostos alienígenas visitavam a sua casa. É possível vê-los em fotos de Stan, de sua esposa, em vídeos filmados despretensiosamente. Romanek conseguiu até captar algo que parecia sombras que invadiam sua casa e realizavam estranhos atos, como mexer em objetos, coisas extraterrestres, supostamente. Por conta dessas constantes aparições, Stan se acostumou a andar sempre com uma câmera para gravar tudo de estranho que acontecia. Certo dia, porém, não encontrou uma delas. Posteriormente, quando a encontrou, parecia que ela havia sido usada. O homem resolveu levar o equipamento para um local onde fotos eram reveladas. E lá teve um susto. A câmera realmente tinha sido usada e havia no filme algumas fotos, o que incluía algo extremamente semelhante a uma selfie, digamos assim, de um alienígena. Junto a esse evento documentado, outros dois são muito impressionantes. Trata-se de vídeos que mostram aparições dos extraterrestres. Em um deles, a câmera filmou a janela e conseguiu captar o instante em que um alienígena erguia a cabeça para espiar dentro da casa de Stan. Foi possível até ver seus olhos se movimentando, pouco antes de se abaixar e desaparecer. Outro foi um vídeo que filmava um dos seres dentro da própria casa, em uma espécie de contato mais direto. É possível ver a cabeça do ser atrás de uma parede durante a gravação. Stan até chega a tentar algum contato, mas o alienígena vai embora depois de alguns segundos. O mais macabro de toda essa suposta história de Romanek eu ainda vou contar. Sua casa recebia constantes ligações de uma mulher que ninguém sabia quem era. Ela dava algumas dicas, recomendações e parecia saber de segredos velados. Aparentemente, ela nunca podia falar muito ou claramente, pois dizia que era vigiada. Se pelo governo, pelos alienígenas, é difícil saber. O mais estranho eram suas declarações. A mulher dizia que estava com as crianças de Stan Romanek. Que crianças seriam essas? Segundo o homem, os alienígenas eram obcecados pelo modo de reprodução dos seres humanos. Por isso, usaram Stan e uma outra mulher que Romanek dizia estar sempre na espaçonave com ele quando eram abduzidos. Utilizando os gametas dos dois, os ETs conseguiram criar várias crianças. Seriam filhos do homem, mas que eram híbridos e que permaneciam apenas aos cuidados daquela voz no telefone. Essas crianças também entravam em contato com ele através de ligações e até o alertavam de possíveis perigos e eventos futuros. A que tinha mais proximidade com ele
era uma menina chamada Kioma. Às vezes, essas crianças apareciam em sua casa e algumas fotos tiradas por Stan, supostamente, mostravam a estranha aparência de seus filhos. Alguns anos mais tarde, Stan Romanek foi dar uma palestra e viu entre as pessoas alguém que parecia diferente dos demais. Segundo ele, no dia recebeu uma flor dessa pessoa que tinha olhos estranhos, retratados em uma das fotos pertencentes a seu arquivo ufológico pessoal. A pessoa era a menina Kioma, sua suposta filha híbrida alienígena. Bom, a situação de Romanek era tão estranha que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos resolveu investigar. Mas isso não foi nada bom para ele. As autoridades analisaram seu computador e então precisaram apreender o equipamento. Isso porque foram encontrados materiais relacionados à pornografia infantil, o que tornava Romanek um criminoso. Ele foi condenado por seus crimes e, em seu julgamento, alegou que o material foi feito pelo próprio governo e colocado em seu computador para que pudessem silenciá-lo. Segundo ele, suas alegações eram perigosas demais para que as autoridades o deixassem livre. Pois é, mas isso não é a única coisa que depõe contra Romanek. A maioria de suas gravações e fotos é de péssima qualidade, impossibilitando uma fácil identificação dos eventos por ele relatados. Além disso, alguns dos materiais podem ser facilmente produzidos, seja através de efeitos visuais ou de uma teatralização mesmo. Até mesmo os movimentos dos alienígenas que aparecem nos vídeos são extremamente artificiais. Ainda por cima, não fica claro por qual motivo ele teria sido escolhido como alega por esses seres. O que ele tem de tão especial? De todos aqueles que viram o OVNI no dia 27 de dezembro de 2000, ele teria sido escolhido apenas por ter filmado? É inegável que essas incongruências, juntamente com o fato de ser um pedófilo, podem apontar para o fato de Stan Romanek ser apenas alguém perturbado. Caso queira descobrir mais sobre o assunto, o documentário extraordinário A História de Stan Romanek pode ser uma boa pedida. Lá, há várias entrevistas com o próprio Romanek, além de conversas com testemunhas que comprovam os relatos, como sua esposa. Bem, alienígenas estão entre nós e já fizeram contato. Aparentemente, eles não só estão interessados nos seres humanos, como também desejam fazer híbridos humanos e extraterrestres. E se for verdade?